Estamos ao vivo na nossa reunião do Vem Club. Hoje temos um convidado muito querido de todos nós. Eu vou rodar aqui a vinheta. Hoje temos o professor Robson Miranda, mapeamento venoso como eu faço. Então, com enorme satisfação e felicidade, eu quero então anunciar a nossa reunião de hoje, mais uma segunda-feira iluminada, e quero contar um segredinho, uma história pequena. Eu desenvolvi um aplicativo na clínica sobre ecografia venosa, laudo de ecografia, e mostrei para o Robson. Robson, o que tu acha desse aplicativo aqui? E o Robson disse, olha, é interessante, mas eu acho que tu deveria mostrar para o Marcondes, porque o Marcondes tem mapeamento digital e tal. E aí, eu mostrei para o Marcondes, e a partir desse momento a gente nos aproximou ainda mais, porque a gente já tinha uma amizade de muito tempo, e eu fui o primeiro aluno do Marcondes, inclusive, não fui o primeiro, mas fui um dos primeiros lá dos cursos do Marcondes, e agora a gente intensificou essa amizade, e aqui publicamente agradecer o Robson, que foi o pivô dessa aproximação, e dizer com isso, muito bom dia. Eu vou deixar o Marcondes apresentar o Robson aqui. O Robson dispensa apresentação, né? Ele é o concurso aqui em ultrassom no Brasil, é um indivíduo que estudioso e extremamente doce de lidar, uma pessoa muito boa. Eu aproveito a oportunidade para dizer isso, sempre achei isso dele. E com baita conhecimento e com um detalhe que eu acho fundamental nos profissionais, humildade. Ele nunca teve arrogância nenhuma com o tamanho do conhecimento que ele teve. Eu já visitei o serviço do Robson, ele é essa pessoa mesmo, que às vezes o cara, para falar, é de um jeito, lá no serviço ele é de outro. O Robson é a mesma pessoa que eu conheci. Então, hoje ele vai dar um baile aqui de ultrassom para nós, como sempre deu. Robson, fica à vontade. Tá bom. Bom dia a todo mundo. Agora, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque a gente não sabe que hora que o pessoal vai ver esse vídeo depois de gravado, né? Eu gostaria de agradecer mais uma vez a vocês, o Albernaz e ao Marcondes e todo o grupo aqui do Vem Club. Eu já estava admirando o trabalho de vocês já pelos grupos que a gente via os anúncios dos eventos, depois conheci lá no próprio YouTube. Eu acho que é legal a gente trabalhar juntos. Eu tenho meu canal lá do Fluxo Cursos, a gente está crescendo também com dicas, e depois, se o Bernardo até me permitir me passar o vídeo, eu vou passar esse vídeo para lá também, que eu acho que é importante a gente trabalhar juntos, da mesma forma como você está trabalhando junto com o Marcondes. E para hoje, Bernardo, eu fiz uma apresentação, como eu falei para você previamente, que fazer uma descrição de como eu faço, eu tenho dificuldade de passar isso na forma de slide. Eu prefiro fazer isso numa forma de corpo a corpo mesmo, né? Por outro lado, eu percebo, ao longo do tempo, desses 23 anos ensinando, e agora mais recentemente, por conta dessa popularização da flebologia e essa, entre aspas, glamorização da flebologia, algumas dificuldades que as pessoas repetem no exame venoso, né? Seja do mais neófito até aquele mais experiente, mas que não teve contato com outros serviços para poder pegar uma diquinha ou outra. Então, eu concentrei essa apresentação hoje nesse sentido, da gente mostrar mais umas dicas daquilo que as pessoas têm dificuldade ao longo do tempo que eu tenho ensinado do Doppler também. Então, eu vou começar aqui o compartilhamento. Então, essa é a ideia, o que a gente pode melhorar aqui no Doppler venoso. Para quem não me conhece, meu nome é Robson Barbosa Miranda, sou angiologista, cirurgião ecografista vascular. Há 23 anos que eu ensino Doppler vascular e há 27 anos que eu faço Doppler vascular. E eu tenho esses conflitos de interesse. E vamos lá. Então, como eu havia falado, o foco dessa aula era basicamente a gente
mostrar algumas dificuldades que a gente observa dos colegas que vêm fazer Doppler, que vêm aprimorar Doppler conosco. E isso, toda vez que eu dou essas pequenas dicas, as pessoas falam, nossa, por que eu não fiz isso antes, né? E isso ocorre devido a muito tempo fazendo esse exame e as dificuldades, uma dica que você pega de alguém e vai aprimorando a sua técnica e você vai passando isso para frente. Então, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui é posicionamento do médico, da equipe e a questão da ergonomia. Quem faz Doppler há mais de 10 anos sabe que o ombro é um problema muito sério, principalmente para quem faz Doppler venoso, Doppler de mapeamento, que a gente usa o paciente usa estar em posição ortostática, então você está quase sempre com o ombro para cima, e isso vai cobrar seu preço ao longo do tempo. Então, a gente tem que minimizar isso da melhor forma possível. Eu fiz 2 situações que a gente convive mais frequentemente como flebologistas e como ecografistas. Então, a primeira é aquela que você vai fazer o exame numa sala convencional. Então, você tem ali a sua maca, ou, eventualmente, você pode ter a sua escadinha com apoio. Eu, particularmente, não gosto do apoio na escadinha. Eu já tive alguns problemas, principalmente no hospital público, da paciente passar mal e o residente não perceber, e se eu não tivesse do lado ia ter um acidente feio. Então, eu prefiro deixar a parte de trás do pedestal do paciente aberto para a maca, porque se o paciente sentir mal e não der tempo de você tirá-lo da escada, você pelo menos tem uma maca para deitá-lo. Então, essa é o primeiro posicionamento. Então, é a questão da maca, né, que eu deixo por trás, mas isso é uma questão de gosto pessoal. O segundo é o pedestal ou a escadinha. O banquinho, isso é uma coisa, a primeira dica do dia, o banquinho, o mocho, ele tem que ter essa regulagem de altura. E mais do que ter, você precisa usá-la. Então, quando a gente faz o exame do paciente em uma posição ortostática, a hora você está fazendo o paciente acima da linha do joelho ou está abaixo da linha do joelho. Então, você vai usar o banquinho para auxiliar nesse posicionamento de você subir e descer e ficar com o braço na altura adequada. A outra posição é o aparelho de ultrassom. Então, o aparelho de ultrassom ele tem que ficar quase vertical para você, na sua frente. Como isso é impossível, porque o paciente está na sua frente, então você oblicua ele de tal forma que esse ângulo entre você e o aparelho fique o menor possível para você ficar com menos cervicalgia também. A outra questão é a altura da tela. A altura da tela tem que ficar na altura do seu olho. Para pessoas que já usam óculos multifocal, que nem eu e como grande parte das pessoas acima de 50 anos de idade, vai ter esse problema que vai ter que ficar com a cabeça levantada de acordo com a altura do multifocal, mas prestar atenção para essa questão, para você não ficar muito com o pescoço estendido, nem com o pescoço para baixo. Então, regular essa altura. E, paralelo à altura da tela, usar também a altura da mesa do ultrassom. Grande parte dos ultrassons fixos tem essa condição de levantar e abaixar essa mesa. Já na sala de exame, aqui já um colega, por exemplo, que não faça exame com horário marcado, ele já faz a consulta e o exame clínico, e o exame ecográfico, muda um pouquinho a configuração, porque muitas vezes você vai ter uma sala como essa aqui de uma flebosuíte, às vezes um aparelho mais portátil, mas ainda assim, você tem a sua maca, que a vantagem aqui que em algumas situações você pode regular a altura, o pedestal para o paciente. A mesa de ultrassom aqui, o aparelho portátil, ele tem mais limitações, porque você não tem como subir e descer a altura da mesa do aparelho, então você vai ter que trabalhar mais com a tela do equipamento, né, para poder evitar aquelas posições viciosas que a gente tem. A outra questão também é a posição do aparelho, ele raramente vai conseguir ficar muito vertical. Aquele aparelho anterior, ele tem a vantagem da mesa dobrar, então isso facilita mais. Esse aqui não, é o carrinho inteiro, e a maioria dos portáteis o carrinho é fixo nessa posição. O segundo é a questão do posicionamento e manobras do paciente. Então, a gente tem que ter aqui efetividade para poder fazer essas manobras e obter as informações que você quer, mas com segurança para o paciente. Então, coisas simples, por exemplo, como a pegada do transdutor. É difícil a gente explicar isso sem estar com o transdutor na mão, é a hora que eu pego muito na mão de quem eu estou ensinando, né? Pegar literalmente na mão mesmo.
Uma das dicas é esse posicionamento. Cada um vai adquirir o seu posicionamento ao longo do tempo, cada um tem uma pegada específica, porém algumas coisas não podem faltar. Primeira delas, você tem que segurar o transdutor bem na base do transdutor. Isso é uma dificuldade que a gente tem, principalmente quando a gente vai ensinar alguém que vem da radiologia. Eles têm por hábito segurar o transdutor um pouco mais próximo do cabo. Né? Para a gente, por que é importante esse posicionamento? Porque você vai precisar de manipulações mínimas, muito delicadas do transdutor, principalmente quando você está ensinando uma veia que tem 3, 4 milímetros de diâmetro. Segundo aspecto, além de você segurar na base, você deixar o que eu chamo de um dedo leme. Então, repara o meu quinto dedo ali embaixo, ele é usado como um apoio. Então, em vez de eu jogar o peso no transdutor, eu simplesmente uso o dedo como apoio para poder evitar que ele fique pesando sobre a veia, tanto no ângulo inferior quanto no ângulo superior, porque isso pode, inclusive, dificultar a visualização de refluxo. Então, se você comprime ela embaixo, a veia embaixo com o transdutor ou em cima com o transdutor, você pode interromper um refluxo e interpretar aquilo erroneamente. Uma outra questão é, quando você está abaixo da linha do cotovelo, mudar a pegada do transdutor. Então, em vez de você pegar o transdutor todo o tempo com essa posição, o seu ombro vai ficando tenso e você não vai conseguindo. Então, se abaixar abaixo da linha do seu cotovelo, esse movimento fica muito complicado. Então, você muda a pegada do transdutor. Então, abaixo da linha do transdutor, você muda a pegada, segura ele como se estivesse suspendendo o transdutor. E lembrando de usar os seus dedos, agora já não mais o quinto dedo, mas o primeiro e o segundo dedo como apoio para que você tenha firmeza sem comprimir a veia. Da forma de você pegar esse transdutor e evitar, e quando for fazer esses movimentos de rotação e translação, prestar bastante atenção, não forçar muito a veia, né? De forma que você encoste o suficiente para tirar o ar do contato entre a pele e o transdutor, sem apertar demais a veia. Porque esse movimento a gente até usa para testar, não dessa forma, né, no transverso, para testar a compressibilidade da veia. Mas se você estiver muito tenso e comprimindo demais a veia, isso vai atrapalhar bastante seu exame. Cada vez mais eu tenho usado essa técnica, apesar da gente não ter validado ainda, eu pelo menos desconheço validação de você fazer o exame em pé ou sentado. O que eu tenho observado ao longo desses anos? Quando você faz o exame rápido, tudo bem você fazer com o paciente em pé o tempo todo, e quando eu falo rápido, é pelo menos aí 10, 15 minutos em cada perna. Porém, em pacientes idosos, isso às vezes é um problema, seja porque o paciente cansa, às vezes, pacientes mais jovens, você tem um problema da lipotímia, e tem um outro detalhezinho que eu vim notando progressivamente e que me incomoda bastante. Então, vou dar um exemplo de forma mais clara para vocês. Você está fazendo o paciente em pé. Dependendo do grau de equilíbrio que ele tem, quando você faz a compressão da musculatura da perna, infragenicular ou supragenicular, ele pode se movimentar. Quando ele se movimenta para manter o equilíbrio, faz contração muscular. Se há um refluxo naquela veia, essa contração muscular interrompe o refluxo. Então, hoje eu acredito que muitos daqueles refluxos intermitentes que a gente vê, no exame dá, outro exame não dá, não é só por uma questão de disfunção venosa ao longo do dia, mas também porque muitos desses exames são realizados e o paciente tem um refluxo interrompido por causa da contração que nós mesmos causamos. Então, dependendo como for, quanto mais experiente a pessoa for, você vai evitando determinadas manobras para evitar esse desequilíbrio que gera a contração muscular e que interrompe o refluxo. E um deles a gente vai falar ali para frente. Então, quando a gente senta o paciente e faz o exame infragenicular com o paciente sentado, você não perde a questão da gravidade, do efeito da gravidade, a musculatura fica relaxada de forma que todo o movimento que você faz não vai ter em contraposição uma contração muscular, e isso melhora a performance de avaliar como é que está aquela válvula, aquelas válvulas em função da sua manobra e não da contração muscular. Então, por exemplo, até o terço médio de perna, quando eu estou testando safena e veias perfurantes, eu comprimo o pé, né? E dali para frente eu preciso comprimir a panturrilha distal.
estímulo de fluxo em vasos de pequeno calibre. Então, quem não vivencia isso, né? Então, nós estamos aqui com um PRF baixo, uma veia pequena, eu estou comprimindo e nada de aparecer fluxo, e aí você vai comprimindo. Para quem é menos experiente no exame, vai deixando a perna da paciente roxa, e aí não consegue obter a informação necessária. Então, a gente tem essa manobra que eu chamava manobra de malachar a veia. Aí lá no IMAP, eu não me lembro exatamente quem comentou, falou Milk manobra, né? Manobra da ordenha. O que a gente faz? Isso aí é uma manobra fácil de fazer. O paciente está em pé, em vez de eu comprimir a safena, isso vale tanto para a magna quanto para a parva, eu faço um movimento de ordenha rápido, seco, para que você estimule uma coluna maior de sangue e, com isso, você tenha a detecção de fluxo e faça uma avaliação adequada. De novo, não é uma manobra validada, mas, na prática, ela ajuda muito e deixa o paciente bastante confortável no exame. Então, a gente usa muito isso para safenas finas e safena parva também, que, mais frequentemente, muitas vezes até não tão finas assim. A terceira questão aqui é a otimização de imagens, né? A gente tem por hábito, na maioria das vezes, chega para trabalhar no equipamento, o equipamento está com um preset ali que nem foi você que fez, e você começa a trabalhar. Isso explica por que, às vezes, você vai trabalhar no equipamento de ponta, num determinado laboratório, vai para outro laboratório, o mesmo equipamento de ponta, você não consegue a mesma qualidade de imagem e os objetivos do exame ficam frustrados. E aí, muito dessa questão depende de como foi ajustado aquele equipamento. Então, nem todo mundo que ajusta, que vai fazer o exame, tem a oportunidade de criar um preset próprio. Então, na minha máquina, por exemplo, pessoal, meus alunos, os médicos que trabalham comigo, tiram sarro, porque as minhas imagens têm fundo colorido, imagem fotópica, mapas de cores diferentes, porque eu vou criando alguns padrões para algumas características de paciente. Óbvio que isso, numa clínica de diagnóstico, é difícil, mas você, no seu consultório, tem toda a condição de fazer isso. Você pode criar, por exemplo, um preset para paciente obeso, você pode criar um preset para paciente muito magro, você pode criar um preset geral, e tudo isso depende desses ajustes de imagem. Grande parte desses ajustes são do modo P. Então, a primeira coisa é a profundidade da imagem, né? A gente tem aqui um exame de safena, no qual eu estou com uma profundidade de 8 centímetros. Eu não preciso de 8 centímetros de profundidade para fazer um exame de safena. Então, eu tenho que mudar essa profundidade dessa veia e trazer essa veia para pelo menos no terço superior ou a metade da imagem. Você ganha duas coisas com isso, conforto, e o segundo, você ganha frame rate, ou seja, a taxa de atualização de imagens. Porque quanto mais fundo a imagem tiver, mais tempo o pulso leva para ir até o fundo e voltar, e com isso você perde em taxa de atualização de imagem. Segunda coisa, é o ganho do modo P. Eu insisto para o pessoal, se tem uma coisa que eu percebo quando o cara está ficando bom de ultrassom Doppler, é quando ele mexe muito nos botões. Então, quanto mais ele mexe nos botões de ajuste, ele mais está insatisfeito com a imagem que ele obtém e está tentando melhorar. E tem o ponto que eu falo que a hora que o cara começa a mexer naquele detalhe específico, aí eu falo assim, essa pessoa já está entendendo de ultrassom bem, que é o tal do TGC. Então, a gente raramente usa o TGC. Quando o TGC ele é eletrônico, as pessoas, às vezes, nem sabem que existe, e ele pode ajudar muito em ganhos, porque você pode trabalhar em ganho por profundidade. Mas vamos falar em ganho geral. Então, a gente tem uma imagem em cima muito branca, um ganho muito alto, a imagem fica muito branca, uma imagem com ganho muito baixo, então a imagem fica muito preta, e uma outra imagem com ganho ideal. Aí você fala, poxa, mas qual é o ganho ideal? Depende do paciente, depende do seu padrão de exame. Então, para alguém, pode ser que o ganho do modo da imagem superior seja adequada. Não deve ser, porque tem muito eco dentro do vaso. Mas, de qualquer maneira, alguém pode trabalhar com um ganho um pouco mais alto ou um ganho um pouco mais baixo. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com um ganho um pouco mais alto, mas não essa imagem do terço superior. Então, aprender a mexer nisso, porque quem regulou o equipamento não tem a mesma visão que você. O exame que você fez num paciente que tem de 1,60 m, que pesa 45 quilos, é diferente de um paciente que você vai fazer homem com 1,80 m, com 110 quilos,
Ou, melhor, duas pacientes com 60 quilos de mesmo peso, mesma altura, só que uma com 18 anos de idade e outra com 70 anos de idade. Isso muda completamente. A gordura muda, a ecogenicidade muda. Então, a gente tem que saber trabalhar isso aí. Não precisa ser antes do exame começar, é ao longo do exame. E você vai obtendo melhores informações. Outro detalhe, esse então é esquecidíssimo, que é a faixa dinâmica, né? A faixa dinâmica, ele para quem entende de fotografia, para quem gosta de fotografia, já deve ter ouvido falar. E agora os smartphones já têm essa possibilidade de usar o Dynamic Range, né? Você aumenta a quantidade de níveis de tons de uma determinada cor, que no caso nosso aqui é cinza, né? O preto e o branco. Então, quando você trabalha com uma faixa dinâmica muito baixa, você tem os extremos, então, muito branco e muito preto, é a imagem que a gente está vendo aqui à esquerda. E quando você trabalha com um Dynamic Range mais alto, você vai ver mais tonalidades daquela cor específica, né? E, com isso, você tem uma imagem com mais detalhes anatômicos. Porém, uma imagem com um Dynamic Range baixo tem sua utilidade. Então, por exemplo, um paciente com um vaso muito profundo, às vezes é interessante você aumentar um pouquinho o Dynamic Range. Uma imagem que a gente faz todo dia, quem faz flebologia, que faz punção. Você trabalha com Dynamic Range mais baixo para poder fazer punção, porque você aumenta a ecogenicidade da agulha. Então, são coisas que, quando eu vou puncionar uma veia, por exemplo, a primeira coisa que eu vou lá no meu aparelho é abaixo do Dynamic Range, então, para poder aumentar esse contraste da agulha em relação ao sangue. Então, esse, então, é justamente desconhecido. Pouca gente tem hábito de mexer nisso, mas, à medida que você for, agora, a partir dessa aula, sentar lá na frente e perceber que existe esse botão, você vai começar a usá-lo e vai sentir que vai melhorar a sua qualidade do seu exame. A outra coisa são os métodos de melhoria de imagem, né? Então, hoje, essa imagem é muito engraçada, porque muitas vezes eu vou quando a gente ia para o congresso presencial, tomara que volte, né? Muitas vezes o pessoal fala, Robson, o que você acha desse aparelho? Aí você vai lá, se é um aparelho que eu não conheço, que eu não tenho informação, a primeira coisa que eu falo, eu pergunto para o técnico assim, me desliga a redução de espícula, me desliga a imagem composta, tira a harmônica, que eu quero ver a imagem fundamental desse aparelho. É a imagem que a gente tem à esquerda aqui. É o mesmo equipamento, exatamente o mesmo segmento de veia. Porém, ali da esquerda, eu tirei a imagem ultrassonográfica pura, sem trabalho nenhum, sem processamento nenhum. E do lado direito, nós temos uma imagem com redução de espículas e imagem composta, que é aquele feixe entrelaçado, em ajustes adequados para essa profundidade, para esse tipo de veia. Repare que na imagem da esquerda você não consegue nem ver o layer da íntima média, né, que a gente está vendo aqui nessa imagem. Em compensação, você vê que a gente não observa aqui desse lado, em compensação, nessa imagem você vê em detalhes. Então, a ausência desses recursos é que mostra o que é aquele aparelho. Porque, à medida que você vai incorporando e vai intensificando esses recursos, o que vai acontecendo com esses recursos? Vão tomando tempo de processamento desse equipamento, porque isso são softwares. E você vai conhecendo a realidade operacional daquele aparelho. Então, não adianta você ter uma imagem linda, aveludada, maravilhosa, se vai jogar seu frame rate lá para 20 quadros por segundo. Não vai ficar legal. É a hora que você ligar a cor, então, isso vai despencar para 13, 10 quadros por segundo. Então, cuidado com esse tipo de coisa, mas a partir do momento que você tem o seu equipamento, você saiba que existem esses parâmetros, cada fabricante tem um nome, e você vai fazer os ajustes de forma que fique uma imagem adequada, sem consumir frame rate do equipamento. E a questão, outro ilustre desconhecido, que é o foco, né? Exceto pelos equipamentos mais novos da Mindray, que o Ressona que a gente tem, e mais recentemente o MX7, que é um portátil maravilhoso, a maioria dos equipamentos precisa de foco. Isso é até um problema, quando eu vou ensinar Doppler no meu equipamento do Ressona, é uma coisa que eu acabo não falando, porque ele é todo autofocado, mas a maioria dos equipamentos precisa de foco. E lembra que o foco ele tem que ficar na altura da estrutura ou adequadamente um pouquinho mais para baixo, o ideal desse foco seria um pouquinho mais para baixo. E lembrar que foco, você pode ter várias zonas focais. Dependendo do equipamento, você pode ter 1, 2, 3 zonas focais. E quanto mais zonas focais você
abrir para esse equipamento, mais lento ele vai ficar, cair o frame rate, porque mais processamento vai ser necessário. Então, usar com cautela. Na maioria das vezes, nós que fazemos exames de vasos, raramente você precisa de mais de uma zona focal, mas, eventualmente, numa situação específica, pode ser necessário saber que isso, geralmente, é uma opção do seu equipamento. E as harmônicas, né? Esse é um outro detalhe. Quando eu comecei a fazer ultrassom, a moda, a revolução tecnológica naquela época, em 1995, era o Power Doppler. Logo depois vieram as imagens harmônicas teciduais, né? E as harmônicas teciduais, originalmente, eram só para transdutores de baixa frequência, então os transdutores convexos. Ao longo do tempo, eles foram incorporando a transdutores lineares. Apesar de não ser a melhor técnica para estruturas muito superficiais, geralmente elas funcionam melhor harmônica a meio campo da imagem, ainda assim, a maioria dos equipamentos usa harmônica tecidual já como padrão dentro do preset. E isso está escrito em algum lugar dessa tela, geralmente tem um Hzinho ou alguma outra letra mostrando que você está trabalhando em harmônica. E a harmônica melhora a qualidade da imagem, mas tem hora que você tem que tirar a harmônica. Então, quando você percebe que a imagem não está adequada, a profundidade, o vaso está muito, muito superficial, e aquela harmônica não está te dando a informação que você quer, você pode tirar. E isso é importante que você saiba. Repare que essas imagens aqui, tudo bem que a gente tem uma perda de passar uma imagem para o PowerPoint, e tem uma perda de passar essa imagem para o Zoom, e vai ter uma perda depois de passar para o YouTube. Mas essa imagem da esquerda sem harmônica não é muito diferente da imagem da direita com harmônica em estruturas muito superficiais. Então, campo muito próximo. Mas se fosse um pouquinho mais profundo, e se vocês repararem, a graduação de tecido aqui embaixo, nessa profundidade, é mais clara do lado direito que do lado esquerdo. Então, aqui uma imagem mais ampliada da mesma imagem, mostrando que é importante que você saiba que tem harmônica, mas a harmônica para campo superficial, campo próximo, não é tão fundamental assim. Mas a maioria dos equipamentos que vocês vão testar já vai estar com a harmônica ligada. Então, é mais uma coisa para você desligar quando você vai testar o equipamento. E com relação ao ajuste de cor, né? Então, a cor, a gente usa muito a cor. Então, a gente tem que lembrar que não é só o PRF, não é só a escala, a gente tem que lembrar que existe uma questão de ganho, existe uma linha de base que está aqui, essa linha de base da cor pode ir mais para o azul ou mais para o vermelho. Da mesma forma que a gente sobe a linha de base do espectral, você pode subir a linha de base da cor. E lembrar que existe também um negócio chamado filtro na cor. Está aqui, ó, o wall filter. Então, se você está fazendo exame num aparelho que veio lá com um determinado preset, você não consegue colocar a cor, duas coisas você tem que fazer. Primeiro, aumentar o ganho da cor. Na verdade, três coisas. Aumentar o ganho da cor nem sempre é a melhor política. Você pode diminuir o filtro e você pode diminuir a frequência do transdutor no modo de operação de Doppler. Então, com isso tudo, você facilita a visualização de cor dentro do vaso, né? Então, um ajuste adequado, lembrar que nem todo equipamento ele está... Isso é uma verdade, gente. Nem todo equipamento, quando você chama o application para melhorar seu equipamento, para montar o seu preset, quando isso acontece, ele está preparado. Então, ao longo do tempo, você tem que conhecer o aparelho. Tem aparelho meu que eu trabalhei 5 anos, no primeiro dia do 6º ano, eu descobri uma função nova. Então, de vez em quando, dá uma olhada, folheada no manual, ver quem trabalha com equipamento, ver, porque às vezes você descobre funções que você poderia já ter usado há muito tempo. E esses ajustes de cor, então, o primeiro deles é ganho, né? Então, você repara que na imagem de cima tem um ganho muito alto, né? Então, a gente estoura o vaso, né? Repara que o PRF está igual, 12,6 aqui a frequência, mas uma com ganho muito alto, a gente pode ver aqui o ganho da cor, então esse Czinho quer dizer cor, então ganho de 68 aqui e o ganho de 26 aqui embaixo. O box, isso é outra coisa que causa um pouco de dificuldade para as pessoas, é o posicionamento do box, não dá para explicar isso aqui pela tela sem eu desenhar, de qualquer maneira, uma regra que eu sempre oriento todo mundo. Todo vaso muito superficial, você trabalha com o box o mais angulado possível, e todo vaso mais profundo, nem sempre você vai conseguir angular o box todo, porque ele pode até angular, mas existe um negócio chamado anisotropia. Então, esse vaso que está aqui embaixo, deixa eu só pegar a canetinha aqui, está aqui nessa altura,
Ele é muito fácil, porque todo feixe que vier, ele lembra que o eco volta no mesmo ângulo, ele vai ser recepcionado aqui pela área do transdutor. Então, mesmo que o feixe do Doppler venha para cá, o eco dele vai voltar para cá, ele vai ser detectado. Agora, imagina se esse vaso estivesse aqui no fundo, ó, nessa posição aqui. Ó. Então, eu vou mandar um feixe de Doppler, o eco que vai voltar no mesmo ângulo, repare que vai sair fora da área do transdutor. Então, você fala assim, pô, o Robson falou para eu sempre angular muito o box quando o vaso estiver paralelo à superfície. Sim, mas se ele estiver muito fundo, você tem esse problema da anisotropia. Então, o pulso vai, mas o eco não é detectado, porque ele vai voltar para fora da área de detecção do transdutor. O ajuste do espectral, então aqui a imagem não deve ficar desse jeito, né? Você não consegue interpretar direito, e o ideal é você centrar um pouco. Muitas vezes as pessoas perguntam para mim, Robson, eu não coloquei essa imagem aqui, mas às vezes eu trabalho, por trabalhar com PRF muito baixo em veia, você vê que aqui o PRF está relativamente alto, né? Geralmente em veia eu trabalho com PRF no máximo 30, 20, às vezes aparece um aliasing aqui. Aí a onda, mesmo que normal, aparece com aliasing. Por que eu, às vezes, deixo isso? Porque eu quero detectar qualquer refluxozinho que apareça aqui. Se eu trabalhar com PRF muito alto, às vezes esse refluxo ele pode ser muito baixinho, de baixa amplitude, e você não detectar. Então, lembrar, esse PRF que nós estamos usando aqui, quase 100, para veia, geralmente não funciona, principalmente em veia superficial. Outro coisa importantíssima, a gente tem que lembrar que o transdutor convexo existe. Né? Então, tem exames que a parte profunda eu já começo com o transdutor convexo, eu nem tento começar com o transdutor linear. Não adianta, você não vai conseguir. O paciente obeso, o paciente com dermatolipidosclerose, aquela perna endurecida, até a panturrilha proximal, você vai ter que lançar a mão do convexo. Eu vou perder detalhes. Sim, mas você vai ver alguma coisa. Muitas vezes, o que a gente está interessado no exame, por exemplo, venoso profundo, é saber mais se o vaso da pele tem refluxo do que saber detalhes de parede. Então, essas horas, é melhor, como eu sempre falo, é melhor você ver alguma coisa em baixa resolução do que nada em alta. Então, não adianta você trabalhar com uma frequência de 10 MHz para não ver nada. Você não vai ter informação nenhuma. Aqui você tem algum grau de informação. Olha aqui, para as veias tibiais e veias fibulares, a mesma coisa. Lembrar sempre que o feixe é divergente. Ele vem, para cá ele tem um sentido, para cá ele tem outro sentido. Esse aqui está aproximando, então ele vai aparecer em vermelho. Esse está afastando, então ele vai aparecer em azul. Prestar bastante atenção, porque o convexo tem esse detalhe. E sempre quando eu for trabalhar com o convexo, trabalhar com ele bem angulado, bem anguladinho, porque você não tem um box para mexer. Então, você vai ter que angular com a sua própria mão. O que é ruim para um lado, mas é vantagem para outro, principalmente quando você tem um paciente mais gordinho. E, por último, a documentação adequada. Né? Então, isso é muito importante, fazer a documentação, porque não adianta nada você fazer um exame maravilhoso e não passar a documentação. E aí entra a questão que eu insisto muito com as pessoas, e talvez isso foi um dos pontos que a gente avaliou no trabalho que a gente está fazendo, né, Albernaz? Essa questão do espectral. Então, é muito comum você receber um laudo, às vezes, de um serviço externo, com 50 fotos, todas elas desse jeito. Uma corzinha vermelha dizendo que tem refluxo, e você vai operar. Tá? Então, você tem que acreditar naquela corzinha vermelha que ele colocou lá e disse que tinha refluxo. Quando, na realidade, você tem que mostrar esse refluxo. A parte objetiva do exame de Doppler, quando ela é transmitida, é através do Doppler espectral. O modo colorido, eu posso fazer dele o que eu quiser. Fazer aparecer refluxo, congelando a imagem na hora do fechamento da válvula. Então, esse tipo de documentação só de cor, para nós, não resolve. Você tem que mandar a documentação dessa forma. Então, essa é a documentação adequada. Aonde tem refluxo, você vai demonstrar na cor e vai demonstrar no espectral. E, por último, mapeamento da safena, do exame venoso com software cartografia vascular, então uma perfurante, drenando para a safena magna. Uma safena parva com crossa alta e refluxo.
drenando para a safena parva segmentar. Então, o refluxo começa a uma determinada altura, que aqui foi 9 centímetros e acaba 9 centímetros abaixo da interlinha. Então, a gente vai descrevendo isso na cartografia. Por último, a demarcação das perfurantes, uma apóstolo lateral, e outra medial. E, por último de tudo, uma boa formação. Isso é um problema que a gente evidencia, muitas vezes não por culpa exclusiva do colega, mas por culpa de toda uma situação que a gente vive na saúde hoje. Então, o que a gente percebe? São empresas se concentrando no ramo, principalmente de diagnóstico e de prestação de assistência médica, no qual o que importa é o acionista estar satisfeito. E, para isso, muitas vezes, um colega que nem gosta de fazer o Doppler é obrigado a fazer Doppler. E a consequência final vão para 2 pessoas, o paciente e o médico que vai operar esse paciente. Então, por isso que a boa formação é fundamental. Muito obrigado pela oportunidade, Abernais, obrigado, Marcondes, pelo convite, e tem aqui os meus contatos do Instagram da Fluxo Cursos e do site, e fica à vontade para vocês, sempre que puder participar, para mim é uma alegria estar aqui ajudando a divulgar essas informações. Excelente aula. Parabéns, espetacular. A gente não tem nem palavras para dizer uma aula como essa. Eu sou um curioso da ecografia, né? Quem faz lá na clínica, a Daiane, a Fernanda, a Rebeca, o Alexandre Jurac, o pessoal que sabe fazer bem a ecografia, e eu fico impressionado, porque é impressionante. Esse Dynamic Range, por exemplo, eu nem sabia que existia. Eu vou procurar agora lá nos aparelhos, ver como é que faz, mas eu quero te parabenizar, Robson, a gente vê um professor assim vibrando essa energia, né? Mostrando o prazer que tem em passar informação. Eu quero agradecer, rapidamente eu vou passar primeiro a Fernanda, depois o professor Marcondes, depois o Álvaro Galvão, Daiane e Nara, fazer seus comentários e questionamentos. Bom dia, Robson. Robson, eu gostaria de te agradecer, né? É muito bom iniciar a semana tendo uma aula dessas, né? Com todas essas dicas, assim, é muito gostoso para nós escutar e aprender, né? Que é o que a gente faz constantemente, tá? Muito obrigado. Obrigado, Fernanda. Robson, parabéns. O padrão da aula sempre muito bom, umas dicas excelentes, porque mapeamento venoso é um exame que eu acho que é do cirurgião vascular. Isso a gente insiste, porque é um exame que radiologista, eles têm um grau de dificuldade muito grande para fazer, porque é um exame que demora, é um exame que tem detalhes, né, de reentrada, de refluxo e tudo, e que você, assim, você foi no suprassumo do exame, né? Não se limitou a falar, eu faço assim, eu vou lá na crosta, desço, meço a safena. É aquele exame padrão que nós todos aqui sabemos. Você foi com os detalhes que vem só a somar com esse nosso mapeamento. Muito bom. E o registro, né, que não vou deixar de falar, que é a cartografia. Você usou o mapeamento profundo, mas tem hoje o registro do mapeamento venoso, né? Tem lá 3 tipos de mapeamento, 1, 2 e o 3. Mas, enfim, cada um usa o que achar aqui. Parabéns. Bom dia, boa semana para você. Obrigado, Marcos. Tirar meu áudio aqui. Bom dia, Robson. Meu nome é Álvaro, então sou de Rondônia, e eu quero agradecer aqui por essa oportunidade, por essa aula maravilhosa, muito bem explicada. Você é um cara do conhecimento, já observo o teu trabalho há muito tempo, acompanho desde o IMEP, e tenho interesse, inclusive, em aprofundar ainda mais o conhecimento. Como cirurgião vascular, a gente sempre sabe que a nossa área de atuação do trabalho acaba sendo os vasos superficiais, então o compartimento superficial é a nossa área de trabalho. E eu queria
fazer uma observação e até pedir uma opinião sua. Eu também uso fazer o paciente em pé, né? Para essas dicas aí que você colocou, alguns pacientes sentem essa lipotímia, então eu uso uma mesa que tenha guardas para poder segurar. E eu considero o exame em pé porque daí elas ficam mais cheias, a gente consegue observar o refluxo com uma forma um pouco mais intensa do que sendo o paciente deitado. O paciente deitado é mais, eu uso para o paciente com suspeita de doença profunda, como TVP, por exemplo. E você fez um comentário a respeito de que o paciente está, às vezes, se equilibrando e ele está comprimindo as veias que estão no compartimento profundo, porque as veias estão dentro do músculo. É exatamente isso que a gente observa. No compartimento superficial, eu observo que isso não chega a ter essa diferença tão grande. Mas no compartimento profundo, até eu acredito que as guardas que a gente segura a mão façam que o paciente possa ter um membro menos contraído, mais relaxado para examinar. Então, eu costumo fazer dessa forma. Eu sempre fui defensor da ideia do exame em pé, porque observava que os laudos que vinham de médicos que faziam o exame deitado, eles não detectavam os refluxos adequados e muito menos das perfurantes, né? Então, a gente observava isso. Eu queria saber um pouco da tua opinião a respeito do que você falou. É informal, até hoje não está definido, mas o exame em pé e o exame deitado, eu particularmente valido mais o exame em pé. O que você nos fala? Eu acho que a gente tem que fazer o exame da forma mais fisiológica possível. Então, nós temos que imitar a fisiologia humana normal, que no caso da insuficiência, no caso da função venosa, grande parte do tempo você vai estar jogando sangue para cima, estando em pé ou sentado. Então, não tem, na minha cabeça, não tem muito sentido você fazer o exame deitado, ou mesmo com o paciente numa posição de 45 graus, como defendem alguns grupos, porque essa não é uma posição fisiológica. Ninguém fica a 45 graus. Não existe isso. E a função venosa é uma com o paciente deitado, a função venosa é outra com o paciente em pé. A grande diferença aí que eu queria validar ao longo do tempo é o fato de se há mudança ou não com o paciente sentado. E aí, eu não entrei nesses detalhes na aula, mas eu gostaria de fazer um comentário aqui. Existem alguns dogmas em Doppler vascular que a gente só compra e não questiona, mas eu questiono. Por exemplo, eu questiono a história do meio segundo de refluxo. Por que meio segundo? Quem foi que criou o meio segundo? Bom, a gente sabe quem criou, mas o fato é assim, será que meio segundo funciona para todo mundo? Para quem tem 1,90 m, para quem tem 1,50 m? Qual é o grau de compressão que você gera na mão? O trabalho que gerou o meio segundo, uma vez a gente estava discutindo isso, eu e o Benais, o trabalho que gerou isso aí não foi compressão manual, foi por compressão por desinsuflação rápida, um equipamento que você insufla e aperta um botão e desinsufla rapidamente. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado até com os parâmetros que a gente usa. Você quer ver uma outra questão aqui? Eu acho que eu vou perguntar para todo mundo aqui. Se as pessoas... por exemplo, meio segundo vale para a junção safeno-femoral? Não vale. Não vale. Por que não vale? Porque se você está usando, por exemplo, uma manobra de valsalva e há uma incompetência da junção, enquanto o paciente estiver fazendo uma valsalva efetiva, ele vai continuar tendo refluxo. Não é porque durou meio segundo e fechou a válvula que essa válvula está incompetente. Então, eu estou falando isso tudo aqui, porque a gente compra algumas coisas, vai passando para frente sem questionar. Ao longo do tempo, de tanto você fazer aquilo, eu tenho essa mania de questionar. Eu acho que o Doppler tem muita coisa para mudar ainda. Então, voltando à história do sentado em pé, deitado em pé. Compressão manual é muito individual. Eu percebo isso todo dia. Eu ensino gente que começa comigo sem saber, sem nunca ter ligado no aparelho de ultrassom, até depois de 1, 2 anos comigo. A gente vai percebendo essa mudança. Então, a pessoa está lá, não consegue colocar refluxo. Aí você vai, faz uma manobrinha, consegue. Você consegue, porque você está aprimorando sua técnica. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses parâmetros em geral, tem que tomar cuidado com esses dogmas que a gente aceita em geral. E essa questão do paciente sentado, quem me estimulou a fazer isso foi o Leandro Baena.
Não era eu que fazia, ele que começou a fazer, me falou, Robson, por que você não faz sentado? Porque ele deve ter aprendido com alguém. E aí a gente percebeu que não mudava muito o resultado e fazia o exame ficar mais confortável para o paciente e para a gente também. Então, são esses, tem mais questionamentos do que respostas para isso, e ao longo do tempo eu vou buscando essas respostas. Com relação ao exame deitado ou a 45 graus, desculpa, mas eu abomino, eu não acredito nisso. Né? E, para piorar, ainda sou discípulo do Strand, né, que descreveu que o exame tinha que ser feito em pé. Então, assim, apesar de eu não ter conhecido, eu bebi da fonte do cara que começou a fazer Doppler desde sempre, lá no final da década de 70, começo da década de 80, e para mim tem muito mais lógica isso. Eu só complementando, a gente também costuma avaliar muito as veias perineais. E eu acredito que compromete muito, porque assim, o paciente deitado ele faz uma compressão nos glúteos e acaba reduzindo o volume e o tamanho, o calibre das veias. Então, nós cada vez mais focamos, como diz o Marcondes, no andar superior, para conhecermos a fonte do refluxo. E eu acho que o exame deitado ele causa também uma certa redução dessa validação. Sem dúvida. Obrigado. Nada, Espanha. Bom dia a todos, bom dia, Dr. Robson. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua gentileza, né, de compartilhar tanto conhecimento com a gente. E como no chat ali a Nívia já falou que mesmo assistindo 10 vezes, a sua aula sempre pega alguma dica, sempre pega alguma informação valiosa. E com certeza essa aula aqui é uma aula para a gente assistir várias vezes e de preferência assistir do lado do aparelho de ecodoppler, né? E cada coisa que foi falada a gente ir mexendo e conhecendo mais o aparelho. Porque a gente vê, como também o senhor falou, as clínicas que fazem exame ecográfico, que trabalham com uma alta demanda e precisam ter uma alta rotatividade do exame, às vezes quem está performando o exame não vai ter tempo de fazer todo esse ajuste, de prestar atenção nesses detalhes, porque tem a questão do tempo, que precisa entregar o exame muito rápido. Uhum. Mas a gente que faz o exame para consumo próprio, na nossa própria clínica, para o nosso próprio paciente, eu acho que é extremamente importante a gente dar valor a esses parâmetros, dar valor a entregar um exame com uma qualidade melhor. E tem também uma dúvida aqui do chat, do Dr. Leonardo Lana, como que uma perfurante com mais de 3,5 milímetros sem refluxo, como o senhor lauda? Essa eu não coloquei na aula, se vocês forem lá no meu canal também, lá da Fluxo Curso, lá do YouTube, tem uma outra aula parecida com essa, mais na forma de dicas também, e lá eu ensino um macetinho para vocês fazerem isso. Então, vamos lá. Qual é o problema de uma perfurante com suspeita de ter refluxo e você não detectar o refluxo? Você tem que, a primeira análise que você tem que fazer é ver o quanto de refluxo axial esse membro tem. Quando eu falo refluxo axial em sistema venoso superficial, basicamente eixo safênico. Se há um refluxo do eixo safênico acima dessa perfurante, o ideal é que você isole esse refluxo para poder testar essa perfurante. Como é que a gente faz isso? Geralmente eu deito o paciente, levanto o membro dele, para ficar bem adequado o exame, levanto o membro dele, faço uma ordenha para baixo, meio que esvazio o sistema. Antes de colocar o paciente com a perna para baixo, eu garroteio o membro dele acima do ponto dessa perfurante. Então, o que eu estou fazendo com isso? Eu estou isolando o refluxo axial e deixando aquela perfurante sem pressão de reentrada. E testo novamente. Geralmente, essas perfurantes grandes vão se mostrar com refluxo, porque aí você não tem aquela coluna de sangue da safena empurrando o sangue pela perfurante para dentro. Então, o melhor jeito é isso. Se você fez essa manobra de forma adequada e aquela perfurante ainda está competente, então, provavelmente, apesar de ela ter 3,5 milímetros, ela também vai estar competente. Isso pode acontecer. Não é que toda perfurante acima de 3,5 milímetros vai ter incompetência, né? Então, isso é uma manobrinha que a gente faz e que é muito prática, né? Isso é quase uma manobra de semiologia, né? Mas que é aplicada a ultrassom. Tá. E uma dúvida, Dr. Robson, um paciente com uma doença mais avançada, com CEAP mais alto, que já tem uma dermatosclerose, uma rigidez na pele, que às vezes é difícil da gente fazer a compressão, e que daqui a pouco já tem um pouquinho de anquilose ali do tornozelo. Alguma manobra, alguma dica de manobra para
estimular melhor essa compressão distal para testar o refluxo nesse caso, porque é um paciente que às vezes a gente já espera que vai ter refluxo por toda a clínica que tem, só que na hora de testar, aquela pele mais endurecida dificulta. Aí eu tenho testado, Daiane, bom dia, não tinha te visto ainda, acho que você estava no back office aí, né? Então, Daiane, a gente tem testado umas manobras diferentes, né? Então, o que eu posso usar nesses casos? Se o paciente ele é um paciente bem equilibrado, não é um paciente que tenha dificuldade para ficar em pé, a gente pode usar duas manobrinhas. Uma delas é a manobra de Parana, ou Paraná, eu acho que é Parana que escreve. É você, com o paciente, você posiciona o paciente e vai dar um toque no quadril do paciente. Ele vai desequilibrar. Quando ele desequilibrar, ele vai fazer uma ejeção da musculatura. E com isso você vai detectar fluxo. E a outra manobra, que é mais fácil ainda, e que eu estou usando cada vez mais, mas cada vez mais mesmo, é mandar o paciente levantar os dedos dos pés. É que é difícil de mostrar aqui. Então, você pede para ele, estende o dedo do pé, estende e solta, estende e solta. Com isso, ele faz uma contração da panturrilha, e aí você ejeta sangue. Tá? Da mesma forma que quando a gente vai fazer, por exemplo, examinando a fibular, não adianta você comprimir pé. Você tem que comprimir panturrilha. Então, nesses casos, ali onde você comprime para fazer o exame da fibular, é muito difícil porque você tem aquela dermatofibrose. E aí, essa manobra ajuda bastante. Então, ou comprime o pé, ou faz a manobra de Parana, ou faz essa contração da musculatura do pé, pela elevação do pé, contração da musculatura da panturrilha, você vai ter fluxo. Fica mais difícil do ponto de vista de segurar o transdutor. Porém, olha, em pouco tempo de prática a gente consegue, e isso funciona bem. Muito obrigada. Dispõe. Ótimo dia a todos. Então, é maravilhoso começar a semana aqui com o senhor, professor Robson, e um tema assim que particularmente eu amo muito. E eu queria fazer uma perguntinha de ordem prática, na verdade, porque eu trabalho com residentes, então algo que acontece muito é a lipotímia, né? Geralmente, pacientes mais jovens, etc. O meu hospital é universitário, então, assim, na verdade, não são pacientes tão jovens assim, geralmente são insuficiências venosas mais avançadas, mas além, a manobra do Dr. Robson, que eu já ensinei a eles, inclusive, que é malaxar a veia, eu já utilizo, e eu já vi que isso melhorou muito porque agilizou um pouco o exame, mas além dessa manobra, teria mais alguma dica, assim, para a gente diminuir essa lipotímia no exame que é mais demorado, até porque quem está começando, geralmente demora mais fazer o exame mesmo, o exame venoso bem feito demora mais do que meia hora, não é isso? E seria mais essa a pergunta. E muito obrigada mais uma vez por aqui. Aqui, é prazer estar com vocês aqui. Nara, é o seguinte, olha, lipotímia é um negócio super complicado. Eu sempre falo para os meninos, a gente não sabe quem que vai ter, mas a gente percebe rapidamente quando vai ter. Então, ao longo do tempo, você vai percebendo. Então, primeiro eu vou citar os sintomas, para quem ainda não vivenciou isso, para a maioria de vocês ter certeza que já sabe quais são os sintomas. Primeiro, o paciente começa a se mexer mais. Então, aquele exame que ele estava paradinho, ele começa a olhar para o teto, olhar para o lado, olhar para baixo, ele muda a posição da perna. Esse é o primeiro sinal de alerta. O paciente está passando mal. Aí você pergunta, está tudo bem? Aí o paciente fala, está tudo bem. Homem, então, vai negar até o final. Entendeu? Aí, depois, ela continua. Aí, quando você faz a terceira pergunta, geralmente é quando ele aceita que não está legal. Então, esse é um aspecto. Segundo aspecto, como evitar? Duas possibilidades. Essa que eu falei para vocês, fazer o exame primeiro do andar superior e sentar o paciente. Às vezes, esse movimento de subir, descer, tira um pouco de ansiedade do paciente, que na maioria das vezes é uma manobra vasovagal. Então, esse é um aspecto, né? E isso funciona bastante, principalmente quando a gente está vendo que o residente vai levar 1 hora para fazer um exame venoso. Então, eu já ponho o paciente sentado. E o segundo, quando há essa disponibilidade, apesar de eu achar extremamente desconfortável, mas funciona, é deixar a sala gelada. Então, quanto mais gelada a sala tiver, mais vasoconstrição ele vai ter, mais ele vai manter a manobra, a pressão arterial. Tá? E outra coisa que pode ajudar é, de vez em quando, você mandar o paciente fazer algum movimento para bombear sangue de perna. Mas, na maioria das vezes, o que funciona mesmo é deixar a sala gelada ou
mudar a posição do paciente, sentar um pouquinho para poder fazer o exame. Então, quem eu estou ensinando, não tem conversa. Eu faço o andar superior primeiro. Se a pessoa está rapidinho, às vezes eu faço as duas coxas, depois eu faço o infragenicular separado também. E treinando quem está sendo treinado a guardar um exame na cabeça. As pessoas têm que lembrar disso aí. Então, o exame, a gente não vai fazendo o exame e fazendo o laudo na hora. Você tem que guardar tudo na cabeça, né? Então, isso ajuda até a treinar essa coisa de você guardar as informações para depois transmitir isso para o laudo e para o desenho. Uma coisa que dessa lipotímica, uma coisa que a gente tem adotado na clínica e ajudou bastante, a gente deixa passando um vídeo de algum show, de alguma coisa, para o paciente também não ficar com aquele foco na tela, porque eles ficam curiosos, eles querem ver, entender o que está acontecendo, e ficam para isso, aqui para eles é aquele borrado, e fica olhando para baixo. Eu acho que às vezes pode piorar. Sim. E a nossa impressão foi que depois que a gente começou a deixar na tela do computador ali, que fica de costas para a gente, mas de frente para o paciente, passando um show ou algum vídeo de paisagens, alguma coisa, também parece que ajudou bastante. Muito boa dica, hein? Gostei dessa. Eu também uso esses vídeos de paisagem do YouTube, boto qualquer canal. Tem um canal já lá que é de relaxamento, e a gente vai lá para o Canadá, para as montanhas, é muito bom. Isso já legal. Mas lá no nosso universitário não tem, né, o vídeo. Então, muito boas suas dicas, professor. Gostei muito, anotei todas aqui. Obrigada. Tá bom. Robson, uma pergunta rápida. Tu tens algum curso para quem, por exemplo, já faz ecodoppler, que nem, por exemplo, eu faço, tá? Mas eu gostaria de me aperfeiçoar. Eu queria fazer um curso rápido. Tem algum módulo que contemple quem já, tipo um avançado assim de Doppler? Sim. A gente faz o seguinte, Albernaz, eu não gosto muito de criar cursos modulares, apesar de que esse ano eu vou fazer alguns cursos modulares. A gente faz mais de exames um pouco mais difíceis, tipo abdômen, fístula. Eu devo fazer alguma coisa voltada para a flebologia, mas, assim, eu acredito que quem trabalha com ultrassom não exclusivamente vai fazer só a flebologia. Então, o que a gente faz são umas imersões. O Marcondes fez uma mini imersãozinha dessa comigo aqui. Geralmente, a gente junta um grupo de 2 a 4 pessoas, às vezes até 6, quando a gente tem 3 instrutores. Então, fica um instrutor para 2 colegas e fica uma semana comigo aqui. Então, vai de segunda a sexta e vocês ficam comigo para onde eu vou. Então, naquela semana eu fecho meu consultório, eu não atendo consulta, e nós vamos fazer exames na clínica e no hospital. Aí é o que vier, o que cair ali a gente vai fazer, desde transcraniano até venoso, e passando por todas essas. A pessoa fala, mas eu tenho mais interesse em fazer Doppler venoso. Sim, eu até entendo isso, a gente acaba fazendo muito, a gente vai moldando a agenda de acordo com o que o colega tem interesse, e tenta agrupar essas pessoas de acordo com os interesses. Porém, uma coisa que eu sempre falo, você, quando faz um exame de uma modalidade, você melhora o exame de outra modalidade que você tem interesse. Então, por mais que você faça mais flebologia, o fato de você fazer um exame arterial te dá uma mão que melhora seu exame venoso, né? E você vai melhorando aquelas coisas básicas que muitas vezes você perdeu com o tempo. É um ajuste fino, é um detalhe que você vai usar independente de qual técnica que você vai fazer. Então, a gente faz isso, faz essas imersões e, olha, o resultado as pessoas adoram. Então, gostam muito. Eu tenho alguns colegas que estão se formando dessa forma. Então, no ano passado, na pandemia, um colega de Minas, ele decidiu que ele tinha que assumir a vida dele com Doppler, e ele me procurou, me pressionou pra caramba para montar um esquema com ele, e agora ele já está me pressionando de novo quando é que vai vir. Então, agora, provavelmente, em janeiro, fevereiro, a gente vai fazer uma outra semana dessas de imersão. A gente tenta juntar um grupo pequeno, mas bem animado, e o melhor de tudo, Albernaz, é uma troca de experiência fantástica, porque a maioria das vezes quem vem é pessoas que já têm experiência. Então, é uma troca fantástica, não só eu passando algumas informações para vocês que a gente sabe fazer, mas muitas das pessoas trazendo outras informações, como essa que a Daiane comentou, uma diquinha ou outra que vai melhorando a vida da gente. Então, todo mundo ganha e é bem interessante essa forma. Então, a gente não tem data definida, a gente monta os grupos de acordo com o interesse das pessoas. Pelo site lá tem um telefone da Renata, que é minha secretária, e ela vai montando o esquema, a gente define,
daqui a um mês a gente vai estar esse grupo aqui para a gente se divertir aqui com o Doppler. Ótimo. Eu vou tentar colocar na descrição do vídeo aqui embaixo o link do legal. canal do YouTube ou do site da clínica, porque é a forma que a gente tem de te agradecer pela tua generosidade aqui conosco, que realmente foi muito importante a aula que tu apresentou para nós. E talvez a gente pode tentar conversar aí, convencer o Robson de fazer um curso relâmpago fim de semana para nós todos aqui, para a gente encontrar o Robson, para fazer venoso, já pegar alguma coisa de pélvico, de meitânia, essas coisas, tudo relacionado, porque a gente faz veia mesmo, né? E aí a gente podia bolar uma coisa assim, hein? Perfeito, é uma ideia muito boa. O nosso viajante, mestre ali, ele está no embarque do aeroporto, provavelmente, lá em Campo Grande, e aí nós podemos organizar isso. Com certeza, boa ideia. Eu vou encerrar a transmissão, está bem tarde, o Marcondes teve que sair, e quero agradecer a vocês todos, agradecer o pessoal do YouTube, que já temos 500 e quantos, Dai? 531 inscritos. O nosso grupo do WhatsApp está bombando, vontade de agradecer para cada pessoa, cada um que colocou seu nome, da onde que vem, a gente está formando um ambiente muito amigável, e eu estou muito feliz, muito realizado com isso, quero agradecer a cada um, queria nominar as pessoas aqui, mas a gente não tem tempo, né? E então, dessa forma, eu vou encerrar, vou pedir para o Robson e o pessoal ficar um pouquinho aqui, que vai encerrar o YouTube só, e desejar a todos, então, um excelente dia e uma semana iluminada. Obrigado.